Olá pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos para o nosso vídeo de treinamento de hoje. No vídeo anterior, abordamos os conceitos e conhecimentos sobre e-solar e tivemos vídeo aula ensinando vocês passo a passo como configurar esse módulo Wi-Fi. E no treinamento de hoje, vamos dar continuidade daquele vídeo. Os temas de treinamento de hoje vão ser classificação de usuário e suas funções. E também vamos ter demonstração ao vivo para ensinar vocês passo a passo como utilizar essa plataforma. Por exemplo, criar a planta para nosso cliente, fazer a transferência do proprietário da planta. E nesse tema vamos esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, por que tem que ter a divisão entre os usuários? E quais são as diferenças entre eles? E também vamos ter demonstração ao vivo para ensinar vocês como criar o usuário para nosso cliente na hora de instalação. Como fazer a transferência de proprietário para outro usuário. Sempre tem instalador ou cliente nos pergunta como funciona o monitoramento da SAGE. Quais procedimentos eu tenho que seguir para criar ou cadastrar o usuário na plataforma de monitoramento? E no vídeo de hoje vamos entrar em detalhes deles. Acredito vai ajudar bastante vocês e também tirar as suas dúvidas. Bom, vamos já iniciar o nosso treinamento. Espero que tenham um bom estudo. O primeiro tópico é a classificação de usuário e suas funções. Vamos supor que você já possui um usuário da plataforma. Existem duas maneiras que você acessa a plataforma da SAGE. Você pode fazer o login do seu usuário através do portal ou através do aplicativo. Para fazer login via web página e-solar portal, você vai digitar o endereço dele no navegador fob.sage-electric.com. Esse portal serve para todos os usuários da SAGE, tanto para distribuidor ou instalador, quanto para cliente final. E quanto ao aplicativo, você pode baixar e instalar no Google Play Store ou Apple Store. Isso depende do sistema do seu smartphone. Por exemplo, se você está usando um sistema Android, então você vai baixar e instalar esse aplicativo no Google Play Store. E caso você use um iPhone, você vai lá no Apple Store e instala esse aplicativo. Porém, existe uma diferença de permissão entre esses dois aplicativos. Ou seja, e-solar OEM só serve para distribuidor e instalador. E e-solar Air só serve para cliente final. Por exemplo, o cliente final ele tem uma conta ou usuário da e-solar Air. E ele não consegue utilizar esse usuário para acessar o monitoramento através do aplicativo e-solar OEM e vice-versa. E acredito que você vai ter uma dúvida. Por que existem as limitações ou a divisão entre esses aplicativos? Porque a SAGE não desenvolveu um aplicativo só para todos os usuários. Isso é porque para o cliente final, ele só precisa acompanhar alguns dados do sistema dele. Por exemplo, uma informação muito importante para nosso cliente é a produção de energia. Para ele ter uma ideia, vai levar quanto tempo para esse retorno de investimento dele. Ele precisa saber a produção do dia, do mês e do ano. E também ele vai monitorar o estado de operação ou funcionamento do sistema. E ele não precisa saber como configurar os valores de proteções. Por exemplo, sobre tensão, sobre frequência, isolamento, etc. Caso o cliente tiver pouco conhecimento sobre eletricidade, se der muitas informações para ele, vai acabar confundindo e tendo uma dificuldade para utilizar esse aplicativo. E o usuário para distribuidor e instalador, ele possui mais poderes que o do cliente final. Instalador, ele presta serviço para o cliente final
e ele precisa ter acesso dos dados mais detalhados que possível. Caso aconteça uma anomalia ou uma falha no sistema do cliente, e com esses dados, por exemplo, os erros históricos, ele consegue fazer uma análise mais específica e no final para ele ter uma conclusão de que falha está realmente acontecendo no sistema, ou até realizar uma configuração remota para resolver o erro. E assim, nosso distribuidor e integrador consegue fornecer a estabilidade do sistema e no final ganhar a confiabilidade e satisfação do cliente, ou até mesmo que desenvolver os novos negócios. Aqui temos a estrutura de comercialização no mercado. Geralmente, a fábrica Sage vende os inversores para distribuidores aqui no Brasil. Enquanto que eles recebem os inversores, eles também vão receber os usuários criados pela Sage. Todos os inversores que eles compram estão registrados sob os usuários deles. E assim por diante. Enquanto o distribuidor comercializar os inversores para instalador, ele pode utilizar a conta dele para criar o usuário de instalador. Da mesma forma, o instalador vendeu um kit para o cliente final. Na hora de prestar o serviço de instalação, o instalador vai utilizar o usuário dele para criar um usuário Solar Air para o cliente final, ou até que o mesmo cliente final criar um usuário para ele. E desta forma, todos os participantes vão ter monitoramento dos inversores. E agora teremos demonstração ao vivo ou tutorial para ensinar vocês passo a passo como registrar o usuário e criar uma planta ou instalação e muito mais procedimentos na plataforma. Antes de tudo, vamos imaginar um exemplo ilustrado no slide. E como o exemplo apresentado, a Sage vendeu 201 inversores para um distribuidor no Brasil. E esse distribuidor também recebeu um usuário criado pela Sage. E esses 400 inversores são registrados sob esse usuário. E ele vendeu 120 inversores para o instalador. E também o distribuidor usa o usuário dele para criar o usuário desse instalador. E assim por diante, esse instalador vendeu 2 kits para os clientes finais. E um cliente é o Bruno e outro cliente é o Luiz. E também esse instalador cadastrou os usuários e criou as plantas para os clientes finais. E vamos aprofundar mais à frente como todos esses procedimentos foram feitos. Bom, vamos partir para isso. O primeiro passo é abrir o navegador no seu notebook. Digitar o endereço na barra fop.sage-electric.com e dá um Enter. Ele vai te levar para a tela de login. Então, aqui está a nossa cara de plataforma de monitoramento, Solar Portal. E na esquerda, na parte de baixo, tem um código QR. Você pode escanear para baixar e instalar aplicativo no seu smartphone. E temos versão do aplicativo para iPhone e para Android. E na direita, a parte de cima, podemos escolher a língua. Você clique nele e escolher a língua que você quer. Aqui podemos escolher a língua portuguesa. E agora nossa tela mudou a língua para português. Se você não tiver uma conta ou usuário desta plataforma, aqui temos a opção Registro e você vai clicar nele para cadastrar uma conta para você. E aqui você pode criar uma conta para cliente final ou para instalador. Aqui não vamos entrar em detalhes deles, porque vou explicar para vocês todos os procedimentos mais à frente. E aqui no quadro vamos fazer o login do usuário. Lembro do exemplo que eu acabei de falar? Um distribuidor ele comprou inversores da Sage e também ele recebeu um usuário e a senha da Sage. E esse distribuidor vai fazer login justamente aqui no portal. E ele vai digitar o usuário e a senha para fazer login.
Programa demonstrativo. É porque a tradução não foi muito correta. Na verdade, aqui é a demonstração de plantas que você vai criar na hora de instalar um sistema. Através desta função, podemos ter uma visão como que fica a página de planta. Porém, esta planta ele não existe na realidade. Ele é um sistema virtual. É somente mostrar para você e para você ter uma ideia como que fica mais ou menos. Para quem que não tiver uma conta ou usuário ainda, e ele está muito interessado nessa plataforma, e essa demonstração dá para matar a curiosidade dele. E você vai conhecer algumas funções desta plataforma aqui. E também vamos detalhar essas funções mais à frente. Lembre de mim. Se quiser, pode deixar marcado. E ele vai memorizar o seu usuário e a sua senha, para facilitar o seu login na próxima vez. Esqueceu a senha? Clique nele. Preencha as letras e o seu e-mail. Clique em obter código de e-mail. Na sua caixa de e-mail, você vai receber um código. E preencha esse código aqui e clique em próximo. E você vai inserir a nova senha e uma confirmação de nova senha. E depois você vai clicar em salvar. E agora vamos fazer login com a nova senha. Clique em entrar. Entramos na página inicial do nosso usuário na plataforma. Agora vou explicar para vocês com mais detalhes como que funciona esta plataforma e quais funções que ele possui. Mas primeiro, retomando o nosso exemplo, imagina que você é o distribuidor e você vendeu inversores para o seu cliente instalador. Como você vai cadastrar o usuário e criar a planta para ele? Nessa página, na coluna esquerda, você vai lá no gerenciamento de contas e depois clique em informações dos usuários. E ela vai te levar para a página de gerenciamento de contas. No primeiro item, aqui temos todas as informações sobre o seu usuário. O nome do seu usuário, nome da sua empresa, e-mail da sua companhia, pessoa de contato, aqui se pode preencher o nome do pessoal que é responsável pelo suporte técnico. E aqui para preencher o e-mail e telefone dele. Aqui na direita temos opção para fazer alteração de alguns dados. Por exemplo, você quer deixar o nome da sua empresa, aparece aqui. Clique em modificar, colocar a senha do seu usuário e depois digitar o nome da sua empresa. Assim, o nome da sua empresa vai aparecer aqui já. E assim por diante, da mesma forma, você vai conseguir alterar o e-mail da sua empresa, pessoa de contato, e-mail e telefone dele também. E uma coisa muito interessante para falar, você vai poder alterar essa imagem para a imagem da sua empresa. E você vai clicar nele e escolher a imagem da sua empresa. E essa imagem já vai aparecer aqui. No final temos um código de convite. O que isso significa? Ele serve para quê? Se lembra da página de login? No canto superior direito, quando um instalador quer criar ou cadastrar uma conta para ele vai precisar desse código. Se não tiver esse código, ele não vai poder cadastrar um usuário. Voltando para a nossa página de gerenciamento de usuário. Aqui na segunda opção, você pode alterar a sua senha. Colocar a senha atual, a senha que você está utilizando atualmente. Digita a nova senha. Preencha mais uma vez a nova senha para confirmação. E clique em salvar. Você já vai alterar a sua senha. E agora chegamos nesse campo. É aqui você vai gerenciar as contas que você criou para seu cliente distribuidor, cliente instalador e cliente final.
Temos todas as informações sobre as contas que você criou para seus clientes. Imagem do usuário, nome da conta, nome da empresa, telefone e no final aqui temos algumas operações. Você consegue editar a conta do seu cliente. Você pode modificar alguns dados aqui. Por exemplo, e-mail, nome da empresa, telefone. Caso seu cliente cadastrou o usuário errado, clicar em lixeira para excluir esse usuário. E esse cadeado ele serve para recuperar a senha. Caso seu cliente esqueceu a senha, ele vai precisar do seu auxílio. Você vai clicar nesse cadeado para recuperar a senha. A senha padrão de fábrica é 123456. E no caso seu cliente não sabe como criar uma conta, e você mesmo vai criar essa conta para ele, então você vem clicar em adicionar. Você vai preencher o nome do usuário, e-mail, nome da empresa e telefone. Clique em enviar. Agora vou dar um exemplo real para vocês. Vamos supor que você é o distribuidor e você já recebeu o usuário da plataforma quando você comprou o inversor da Sage. E você vendeu alguns inversores para o seu cliente instalador. E você vai precisar cadastrar o usuário e criar a planta para ele. O seu cliente instalador, ele mesmo consegue cadastrar um usuário com seu código de convite. E também eu vou demonstrar para vocês como criar e fazer a transferência de planta. Na página de gerenciamento de contas, você vai selecionar instalador. Depois clica em adicionar. O nome do usuário. Aqui vamos preencher o e-mail do instalador. Preencher o e-mail. Nome da empresa. Vamos colocar Solar INS. Telefone do instalador. Depois clique em enviar. Até esse momento, terminamos o registro de usuário. Em seguida, precisamos criar uma planta. Clique em criar planta. Aqui para preencher o número de série. Geralmente, esse dado se consegue obter na etiqueta ao lado do inversor. Se tiver 2 ou mais inversores, clique em mais para adicionar os inversores. Nesse caso, vamos cadastrar somente um inversor. Potência de painel. Preencha a potência instalada dos painéis solares. Geralmente temos sobredimensionamento de potência de 20% até 50%. Nome da planta. Aqui vamos colocar planta instalador. Capacidade da planta é a potência instalada dos painéis. Tipo de planta. Não precisamos mexer. Preço energia. É o preço de eletricidade no local. Aqui para alterar a moeda para a do Brasil. 24 horas de monitoramento. Clique em sim para ativar esta função. Em seguida, clica em próximo. Se quiser, pode alterar essa imagem para a imagem do sistema do instalador. Clique em enviar foto para escolher a imagem que você vai colocar aqui. Precisa ficar atento com o tamanho da foto. Tem que ser inferior a 300 kb. Escolher o país Brasil. Fuso horário. Você vai escolher a região mais perto de localidade do sistema do seu cliente. Localização da planta. É o endereço do sistema do seu cliente. Preencha o e-mail aqui para receber as notificações do sistema. Por exemplo, falhas ou erros do inversor. No máximo, preencha 5 e-mails para receber as notificações. Clique em mais para adicionar mais e-mail.
Serviço de notificação proativa. Habilita esta função para receber as falhas ou erros do inversor. Aqui para definir a data e a hora que você quer receber as notificações. Podemos definir por semana em que dia e em qual horário que você quer receber a notificação. E também se consegue definir um dia do mês para receber a notícia. Alarme. Temos 3 níveis de erro: urgente, importante e comum. A notificação urgente. Essa é uma falha que vai afetar diretamente o funcionamento do inversor. Está com urgência para resolver. Essa é uma notificação que não precisará ser tratada imediatamente. O inversor pode funcionar com esse erro por um período de tempo. Notificação comum. Essa é uma notificação normal. Por exemplo, no fim do dia. Quando os painéis não recebem radiação do sol, o inversor vai começar a desligar. Então, geralmente vai acusar um erro de falta de tensão da rede. Esse é um tipo de erro normal. E aqui vamos selecionar a notificação urgente e a notificação importante. Clique em Criar planta para concluir a criação do sistema. A planta que a gente criou já está na lista. Até este momento já terminamos o registro de usuário e a criação de planta. Será que existe outra maneira? Por exemplo, o nosso cliente instalador, ele mesmo consegue fazer tudo isso? A resposta é sim. Primeiro, precisa que você passe o seu código de convite para o seu cliente instalador. E ele vai na web página e-Solar Portal para registrar um usuário. Clique em Instalador. Escolha o país Brasil. Preenche o nome do usuário. Preenche o e-mail que você vai cadastrar. Digita as letras na direita. Clique em obter código de verificação. Você vai receber um código no seu e-mail. Depois preenche aqui. Define a senha para seu usuário. Repete a senha. Preenche o código de convite que você recebeu do seu distribuidor. Clique em Registro para concluir o registro de usuário. E ele vai acessar o seu usuário automaticamente. Na hora de login, vai apresentar uma mensagem no sistema, avisando você que a sua senha está muito simples. Aqui não vamos modificar. Agora você vai na página Gestão Planta, Lista de planta. Clique em Adicionar planta para criar uma planta. Os passos a seguir para criar a planta são basicamente os mesmos que eu expliquei anteriormente. Aqui não vamos repetir mais. Perfeito. Esses são conteúdos do nosso vídeo de treinamento de hoje. Abordamos os conceitos de usuário e os conhecimentos de plataforma. E também expliquei como cadastrar o usuário e criar uma planta. E no próximo vídeo vou trazer mais detalhes sobre esta plataforma. Eu vou detalhar as funções da página inicial, a página Gestão Planta, gerenciamento do equipamento, análise de estatísticas e a configuração do sistema. Bom pessoal, muito obrigado por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo.